1 Tessalonicenses, capítulo 1. O reverendo Ronaldo vai continuar expondo o Levítico, continuando nas nossas exposições lá no Pentateuco. Quem sabe a gente expõe o Pentateuco inteiro assim, uns 2 anos. E eu vou intercalar, para vocês não pensarem assim que a gente só expõe a lei aqui no Novo Testamento. Eu vou também tentar cobrir aí Tessalonicenses. Depois a gente vai revezando. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, do versículo 1 até o versículo 10. Eu vou pedir que você não feche sua Bíblia depois. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé operante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em nosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendes-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui. Obrigado por cada palavra lida. Recebe cada um dos nossos cânticos, cada uma das nossas orações como expressões de culto, de adoração ao Senhor que te alegram, que te agradam. Te pedimos isso através dos méritos e da obra de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, um dos temas que tem sido muito divulgado, produzido, se você vai a uma livraria, você encontra assim muita referência bibliográfica, é sobre plantação e revitalização de igrejas. Congressos também, grandes eventos, pregadores têm sido enfáticos em mostrar como que nós devemos plantar novas igrejas, o que significa plantar uma igreja. Às vezes isso é tão assim enfatizado que gera quase que uma dicotomia entre pastores que plantaram igrejas e pastores que não plantaram igrejas, algo que a Bíblia desconhece. Mas essa crescente investida nesse tema, também sobre a relação do evangelho com a cultura, ou o que significa uma igreja bem articulada, bem envolvida na sua cultura, capaz de difundir o evangelho, de autopropagar-se, tem sido um tema recorrente, de eventos, de livros, de congressos. E nesses processos existe um perigo muito grande de nós acabarmos buscando e sermos influenciados mais pela cultura, por ferramentas e por dinâmicas que são típicas de metodologias administrativas, antropológicas, sociológicas, do que propriamente o que a Bíblia fala a respeito disso, ou do que as Escrituras nos apresentam, do que é uma igreja saudável, como o evangelho se propaga, como as igrejas nascem, se reproduzem. Ou mesmo quando nós, e isso eu ainda estou falando em níveis de pastores, obreiros, presbíteros, mas como eu e você, como cristãos não oficiais dentro de uma igreja, nós mesmos quando buscamos o que há de mais incrível na nossa vida, o que nós podemos fazer para literalmente virar o mundo de cabeça para baixo, nós raramente pensamos em encontrar nas Escrituras e no dia a dia de uma igreja local a razão de ser de uma grande coisa que nós podemos fazer pelo mundo. Pois bem, o que nós acabamos de ler aqui e o que nós vamos estudar na carta aos Tessalonicenses é justamente isso.
Nascimento de uma igreja, a propagação do evangelho ali, e como que Deus estava usando aqueles homens e aquelas pessoas para virar o mundo de cabeça para baixo. As epístolas aos Tessalonicenses são talvez os documentos mais antigos que nós temos no Novo Testamento. São as primeiras cartas que nós temos do apóstolo Paulo. Elas datam mais ou menos de 50 depois de Cristo, ou seja, menos de 20 anos depois da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu esses documentos aqui. E o contexto maior em que surgiu tanto essa igreja quanto as necessidades de se escrever uma carta para elas foi a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que nós lemos do capítulo 15, do versículo 35 em diante, do livro dos Atos dos Apóstolos. Depois de ele ter feito a sua primeira viagem missionária e ele então ter se separado de Barnabé, Paulo então recruta novos companheiros de missão, Timóteo, Lucas, Silas, e então sai em missão pela região da Macedônia e da Acaia, que ele tanto cita aqui. Começa na cidade de Filipos, aonde uma igreja também ali nasce, e ele posteriormente escreve uma carta aos filipenses. Em seguida ele sai ali de Filipos, vai a Tessalônica, prega ali e nasce uma nova igreja. Em seguida ele vem para Bereia, nós temos interesse particular, mas não vamos falar dela hoje. E depois sai ali de Bereia, vai para Atenas e termina em Corinto. Esse percurso que o apóstolo Paulo e seus amigos percorreram foi um marco para a evangelização da Europa. Com certeza as primeiras expressões ali com o apóstolo pisando e evangelizando, o seu ministério tipicamente voltado para os gentios, não somente, mas especialmente a eles. E uma das marcas fundamentais de todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, mas essa também, foi a perseguição. Como que o apóstolo Paulo e seus companheiros foram perseguidos e que geralmente o que fazia eles saindo de uma cidade para outra era fuga de perseguição. Foi o que aconteceu em Filipos, quando Paulo e Silas foram espancados, presos porque estavam pregando o evangelho, as pessoas com preocupações econômicas do que eles estavam causando ali, os denunciaram, foram presos. Houve um terremoto, o carcereiro pensou que os presos tinham fugido, eles estavam lá, vocês conhecem bem a história, e o evangelho foi se propagando ali. Lídia foi alcançada, a família do carcereiro. No entanto, toda a confusão fez ser necessário que eles saíssem de Filipos e fossem para Tessalônica, a cidade que é o local onde acontece o contexto todo dessa carta que nós vamos estudar. E eles fizeram isso via uma das famosas vias romanas que ligavam as cidades, que era a Via Inácia, que era uma construção romana típica que conectava cidades, rotas comerciais. E o apóstolo Paulo, então, com seus amigos, percorreu 160 quilômetros, numa época em que ele não tinha carro, ar-condicionado e ferramentas missionárias contemporâneas, para percorrer essa distância, até chegar em Tessalônica. E das cidades da Macedônia, a Tessalônica era a mais importante. Às vezes a gente não gosta muito da Tessalônica, principalmente nós bereanos, porque fala que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Mas não significa que eles não eram nobres, irmãos. É só que a Bereia era mais nobre. Mas era uma importante cidade. E uma igreja com uma história incrível. E lembro que não tem carta aos bereanos, só aos tessalonicenses. Mas a cidade da Macedônia, a cidade de Tessalônica era importante no contexto da Macedônia. Ela foi fundada em 315 a.C. por um oficial de Alexandre o Grande, que se casou inclusive com uma das irmãs de Alexandre e colocou o nome da cidade com o nome da sua esposa, que era Tessalônica, fazendo como os filhos de Caim e Caim faziam quando construíam suas cidades. E a cultura ali era predominantemente helênica, ou seja, formada de gregos e romanos, marcados por uma cultura que inclusive Alexandre o Grande foi o grande propagador dela, o processo de helenização, de influências da filosofia, da cultura, da arte grega no mundo romano. Só que as atividades comerciais daquela região faziam com que os judeus também se interessassem em estar presentes ali. Então, Tessalônica era uma cidade bastante propícia para os desejos do apóstolo Paulo de chegar ali, encontrar uma sinagoga, ou seja, tinha judeus o suficiente para construir uma sinagoga ali, ele começar a pregar o evangelho a partir da sinagoga e então conseguir alcançar os judeus. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Você pode acompanhar todos esses desdobramentos no capítulo 17
7 de Atos dos Apóstolos, em que ele chega, fica 3 sábados seguidos pregando na sinagoga, e ele diz que vários judeus e vários gentios foram alcançados pelo evangelho. A sua metodologia de trabalho, então, foi típica: sábado pregando na sinagoga, durante a semana ele diz que trabalhava com as próprias mãos, ele fala isso aqui na carta aos Tessalonicenses, para não ser pesado para ninguém, provavelmente exercendo seu ofício, que depois a gente sabe que era fazedor de tendas também, como ele fez em Corinto. Ou seja, a atividade missionária, é interessantíssimo estudar Tessalonicenses, porque você vê o apóstolo Paulo em ação, como ele procedia, plantando uma igreja, administrando questões, pregando o evangelho, trabalhando. Era um ministério que a gente chama de bivocacionado. O apóstolo Paulo não era um religioso típico, ele também trabalhava, andava com as pessoas na rua, conversava, conhecia a cidade. Só que foi um período muito curto. Os comentadores são unânimes em entender que ele não ficou só 3 semanas ali. Fala-se dos 3 sábados que ele pregou na sinagoga, mas fala-se das 3 semanas na sinagoga. Bem provavelmente, para acontecer o que ele fala em Atos, dele ter alcançado muitos gentios, ele precisou ficar mais tempo ali. Mas a gente sabe que foi um período curto, porque o apóstolo Paulo novamente foi perseguido em Tessalônica. As pessoas, quando ele pregava o senhorio de Cristo, exclusivo, a revelia do senhorio de César, isso começou a chamar a atenção de pessoas que viam a influência da fé cristã crescendo e o poder deles diminuindo. E isso fez com que o apóstolo Paulo e seus companheiros missionários fossem perseguidos. É claro que isso iria acontecer. Eles ficavam provavelmente hospedados na casa de um tal de Jason, e por ocasião de um dia em que resolveram pegar os missionários ali, foram até a casa deles, retiraram Jason e alguns internos lá, mas o apóstolo Paulo não estava lá. E aí então falaram o que estava acontecendo, e eu gosto muito desse trecho aqui. Inclusive, se eu fosse dar um nome para a série de mensagens que a gente vai ter nos estudos de Tessalonicenses, eu tirei desse trecho aqui, que eu vou ler para vocês, você não precisa abrir, que é o versículo 5, 6 e 7 de Atos 17. Olha o que fala. Mas os judeus ficaram com inveja, e tomando consigo alguns homens maus, dentre os desocupados, reuniram uma multidão que tumultuavam a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens têm agitado o mundo e agora chegaram aqui também. Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver um outro rei chamado Jesus. Eu gosto muito disso aqui. Seria uma bela e uma honorífica, inclusive, acusação de que eu e você poderíamos nos receber. Nós estamos transtornando o mundo. A palavra grega aqui é literalmente virando o mundo de cabeça para baixo. Esses homens estão virando o mundo de cabeça para baixo. Quando eles não reconhecem a autoridade imperial de César, quando eles chegam aqui pregando que existe um outro rei, que é necessário viver de acordo com ele, eles estão fazendo isso no mundo inteiro e agora eles chegaram aqui. É isso que eles estavam fazendo. Eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. E toda a carta aos Tessalonicenses mostra como eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Então, essa igreja ela nasceu sob o signo da perseguição, e toda a epístola escrita foi escrita para falar dos problemas que aconteceram depois que o apóstolo Paulo precisou correr de Tessalônica e chegar em Bereia. Porque era uma igreja muito nova, tinha alguns meses de vida só, precisou ver os seus líderes saindo correndo dali. O apóstolo Paulo não tinha notícias mais daquela igreja. Num contexto de perseguição, ele tinha sido perseguido, a igreja havia sido perseguida, ele pensou, eles não vão resistir, eles vão voltar aos ídolos, eles vão ser tentados, eles vão se acovardar. É uma igreja muito imatura. O que vai acontecer? Foi até então, no capítulo 18, relata que ele mandou Timóteo até Tessalônica fortalecer a igreja e trazer notícias para o apóstolo Paulo. E, para surpresa do apóstolo Paulo, as notícias foram tão boas, que a igreja estava tão firme, a revelia das perseguições, que quando ele ouviu aquilo, versículo 5 diz, do capítulo 18, que ele ficou mais empolgado de continuar pregando o evangelho. Agora ele já estava em Corinto. Então a gente percebe aqui todo um contexto de propagação do evangelho. Claro que os atos do Espírito Santo na igreja do primeiro século, e o propósito então do apóstolo Paulo escrever a carta para aquela igreja, recebendo essas boas notícias, era em primeiro lugar fortalecê-los, dizendo da sua alegria de saber que eles estavam bem, firmes
do poder do evangelho. Ele também tinha que enfrentar alguns murmúrios que estavam acontecendo ali, de pessoas questionando a viabilidade, a autoridade do ministério apostólico dele. Ele precisou enfrentar isso. Ele também queria esclarecer algumas questões que surgiram no meio da igreja, principalmente questões sobre escatologia, questões sobre os últimos dias, a doutrina das últimas coisas. Eles estavam com medo, querendo saber se as pessoas que morreram em Cristo, onde eles estavam dormindo, como é que seria a ressurreição. Dúvidas que eu e você ainda temos, o apóstolo Paulo escreve para eles. Mas acima de tudo, ele também escreve uma carta para dar diretrizes para a igreja de como era viver de acordo com a mensagem do evangelho. Portanto, a epístola aos Tessalonicenses ela é muito rica para nós, porque ela fala sobre o surgimento da igreja em contextos difíceis. Numa época que todo mundo está querendo saber sobre plantação de igreja, administração de igreja, crescimento de igreja, ao invés de a gente buscar em ferramentas administrativas, econômicas e sociológicas, a gente observar o apóstolo Paulo, os seus companheiros ministeriais, mas acima de tudo o que Deus estava fazendo através desses homens, é fundamental para nós enquanto igreja do Senhor. Também em contextos com dificuldades específicas. John Stott, comentando sobre esses propósitos, ele resume numa expressão que eu gosto muito, ele diz, em outras palavras, o evangelho aqui forma a igreja, assim como a igreja espalha o evangelho. O Stott ele organiza toda a interpretação dele de Tessalonicenses, naquela série A Bíblia Fala Hoje, mostrando como que todos os capítulos falam do evangelho e da igreja. A igreja sendo formada pelo evangelho, a igreja espalhando o evangelho dinamizando a igreja e assim por diante. Essa me parece ser o tema que percorre as epístolas aos Tessalonicenses, palavra do Stott. Ou ainda, se vocês quiserem, como eu, usar a acusação dos arruaceiros de Atos 17, falando que Paulo, Silas e os outros missionários estavam virando o mundo de cabeça para baixo, a pergunta que a gente pode fazer é, como que eles estavam fazendo isso? E eu vou mostrar para vocês em vários sermões, mas o primeiro de hoje é evangelizando. O papel da evangelização, da proclamação do evangelho, é um dos mais fundamentais, primeiros e basilares de como eles estavam virando o mundo de cabeça para baixo ali. E mais uma vez o Stott é muito preciso quando ele fala o seguinte: Paulo nos mostra como o evangelho cria a igreja e a igreja espalha o evangelho. E como o evangelho forma a igreja na medida em que a igreja busca viver uma vida que é digna do evangelho. Então vejam que é um processo retroalimentado de edificação, de formação, de propagação da igreja centrado no evangelho. Então o tema que eu gostaria de tratar com vocês, depois dessa longa contextualização, para a gente entender bem o que a gente está lidando, é como que a evangelização, à medida em que foi feita pelos apóstolos, virou o mundo de cabeça para baixo. Por que a evangelização foi tão importante? Por que e o que faz a pregação do evangelho ainda hoje ser algo tão especial, tão fundamental para a gente virar o mundo de cabeça para baixo? E não só uma igreja local como a nossa, mas a minha e a sua vida também. Quando a gente pensa em fazer diferença no mundo, fazer diferença na nossa história, como que a pregação do evangelho ocupa um lugar central nesse propósito. E eu vou mostrar para vocês que 1 Tessalonicenses do 1 ao 10 ensina para a gente 3 lições sobre esse tema. O evangelho, ele cria a igreja, o evangelho empodera a igreja e o evangelho multiplica a igreja. São esses os 3 pontos do sermão. E a gente vai explorá-los mais. Em primeiro lugar, então, a gente aprende aqui que o evangelho, a pregação da boa nova de Cristo, cria a igreja. Veja o que diz o versículo 1 até o versículo 4. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Até aqui. É interessante como que o apóstolo Paulo começa a carta chamando a comunidade que existia ali de igreja. Não é alguma coisa simples, nós estamos muito acostumados com isso, mas pense que se trata de uma igreja que não existia há 2, 3 meses, ela tinha meses de vida.
Ela passava por muitas perseguições, os seus líderes não estavam lá mais, provavelmente não deu tempo de estabelecer líderes mesmo num processo como os apóstolos faziam. E Paulo se dirige aos crentes em Tessalônica como igreja. Ele não tinha dúvidas de que eles eram uma igreja genuína. E a razão dessa confiança não é porque era uma igreja que tinha uma longa história, porque eles não tinham. Não é porque era uma igreja que tinha uma longa prosperidade, uma visível prosperidade, porque eles também não tinham. Não é porque eles podiam extrair dali um quadro de membros, um rol de membros elaborado. Eles não tinham isso também. O que fazia eles genuinamente uma igreja verdadeira são os efeitos desencadeados pelo evangelho na vida daquelas pessoas. Efeitos dos quais a gente pode extrair inclusive do texto. Veja como ele começa no versículo 1 dizendo: a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no nosso Senhor. É muito interessante essa fórmula que o apóstolo Paulo usa, porque isso não é normal. Geralmente ele fala saudações à igreja que está em Corinto, a igreja que está em Filipos. Mas aqui ele fala a igreja dos Tessalonicenses em Deus e no Senhor. Ele está literalmente dizendo o seguinte: olha, a igreja que está fundamentada está alicerçada que encontra a sua identidade e a sua razão de ser na Trindade, nas pessoas da Trindade. Tudo bem que ele não citou ainda o Espírito Santo, mas no versículo 5 ele vai falar muito do Espírito Santo. O argumento do apóstolo Paulo é altamente trinitário. Ele vai falar: olha, eu sei que vocês foram chamados para o evangelho, e foram feitos igreja porque vocês foram recolocados pelo poder do Espírito Santo em relação com Deus e com o nosso Senhor Jesus. E agora novamente vocês podem desfrutar de graça e paz, como ele coloca aqui. Então todas essas expressões são muito comuns para nós hoje em dia. A gente se cumprimenta inclusive de graça e paz, mas vocês precisam se lembrar de tudo aquilo que a gente estudou em Gênesis, Êxodo, e nós estamos estudando em Levítico, sobre a queda e o processo em que Deus estava conduzindo um povo, a semente da mulher, a restabelecer relação com Deus, com o próximo e com a criação, de acordo com os seus estatutos originais. E que em todo esse processo de libertação, de leis em que foram dadas, culminou na igreja em que nós somos hoje, e que nós estamos em Deus por causa da mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui diante de um texto cósmico, de uma reunião que foi feita em Deus, através do nosso Senhor Jesus, que foi perdida desde o Éden. Então não era uma coisa comum, não era alguma coisa só porque ela tinha uma cara sociológica de uma igreja. Estão se reunindo, estão cantando aqueles hinos, tem um pastor, dá dízimo e oferta à igreja. Não é isso. Ele falou assim: a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus e no nosso Senhor Jesus. E ele fala mais, no versículo 3 ele fala: a gente sempre lembra de vocês em orações, a gente sempre agradece a Deus por vocês, por causa da fé de vocês, do amor de vocês e da esperança de vocês. Esses três elementos, esse tripé, é alguma coisa muito importante no raciocínio do apóstolo Paulo, e é a primeira vez que ele aparece, quando ele vai descrever um pouco o que fazia a obra que foi feita naqueles indivíduos, e pela primeira vez ele resume os efeitos desencadeados do evangelho ali com a expressão fé, esperança e amor, que não é uma expressão simples, e os comentadores também são unânimes, principalmente o Hendrickson e o Stott, de entender que esses três temas são fundamentais para toda a carta. A fé que lhes foi confiada através da pregação do Evangelho, o amor em que eles deveriam viver e permear suas relações interpessoais, e a esperança que eles deveriam ter nos temas escatológicos que tanto os preocupavam. Ou seja, fé em Deus, amor ao próximo, esperança quanto ao futuro. Ou mesmo, como algum dos comentadores colocou, do que Deus fez no passado, a fé, o que é exigido deles no presente, o amor, e as expectativas que eles têm quanto ao futuro, a esperança. João Calvino, comentando sobre esse texto, ele disse que não era demais a gente resumir a vida cristã toda como uma vida de fé, esperança e amor. E era isso que caracterizava a igreja. O Evangelho criou uma igreja ali, não porque eles tinham um rol de membros, não porque eles tinham um evangeliquez, não porque construções teológicas famosas foram feitas ali, mas porque eles tinham sua identidade, sua razão de ser em Deus e em Jesus, e porque eles tinham fé, eles eram conhecidos pela sua fé, pelo seu amor e pela sua esperança.
Marcas inconfundíveis da nova vida vivida em Cristo, porque foi desencadeada pelo recebimento do Evangelho. E aí ele começa já transitando para o próximo argumento, no versículo 4, e ele dá mais uma marca distintiva da igreja. Ele diz que, amados, eu sei que vocês são escolhidos por Ele. E aqui a gente tem também uma marca fundamental para a gente entender e ter certeza do fator eclesiológico, ou porque eles eram uma igreja verdadeira. Primeiro, quando ele chama eles de amados. O G.K. Beale, que é um teólogo do Novo Testamento, numa teologia muito interessante que acabou de ser traduzida em português, ele lembra que amado era uma expressão que Deus sempre se referia a Israel. Eles eram os seus amados. E quando o apóstolo Paulo pega essa expressão, refere-se à igreja, e mais do que isso, conecta com a ideia de eleição, de aliança, de pacto, inconfundivelmente, ele estava mostrando, olha, não tenho dúvidas, eu sei que vocês foram eleitos, eu sei que vocês são igreja, eu sei que o Evangelho criou uma igreja em Tessalônica. Porque, contrariando aqueles que ainda hoje têm muitas dúvidas da sua salvação e não sabem, o apóstolo Paulo fala, eu sei. Por causa das marcas, por causa dos frutos, porque vocês foram eleitos, e assim como Israel, nós também fomos alvo do amor pactual de Deus, que nos fez uma igreja. O que isso tudo significa para a gente? Porque, tá bom, Pedro, eu entendi, eles eram uma igreja, o Evangelho criou uma igreja ali, mas e para mim, para você hoje, o que isso significa? A gente já pode fazer uma aplicação prévia aqui, de que, a despeito de muitas marcas que as pessoas querem nos imprimir como igreja, tipo de fala, ou lugar de fala, como preferem, história, prosperidade, linguagem, grupo social, jeito de vestir, preferência política, modos de administração econômica, tudo isso é absolutamente relativo do que é absoluto lugar do Evangelho para criar uma igreja. O que cria uma igreja de maneira nenhuma são esses laços relativos, mas tão somente quando o Evangelho é corretamente anunciado numa igreja ou para um povo, e eles então, pelo poder do Espírito Santo, experimentam as consequências dessa boa notícia na vida deles. Somente essa boa notícia, anunciada desde a fundação do mundo, e claro que ela foi sendo mais explicitada ao longo disso, mas desde Gênesis, na promessa, na esperança, na fé de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, a gente tem ali as condições de reunir e de preservar o povo de Deus, distinguindo dos filhos da serpente e recolocando a nossa relação com Deus, com o próximo e com a realidade. Obra humana nenhuma consegue fazer isso. Nenhuma construção eclesiástica, nenhuma construção administrativa, nenhuma preferência, nenhum linguajar, nenhuma tradição denominacional, nada consegue fazer. Só o Evangelho cria uma igreja. E isso precisa ser verdade para nós também. Se não é o Evangelho que nos une, mas são preferências pessoais, partidárias, econômicas, administrativas, sociológicas, nós somos qualquer coisa. Uma associação econômica, administrativa, sociológica, elas são importantes, tem muitas por aí, mas nós não somos uma igreja. Porque uma igreja é criada, ela surge, ela nasce do poder do Evangelho. É a primeira lição que a gente aprende aqui. Em segundo lugar, o Evangelho ele também empodera a igreja. E eu usei essa palavra de propósito. Veja o que diz no versículo 4 até o versículo 7. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. Por quê? O nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Além do Evangelho criar a igreja, o Evangelho também não é só uma parte inicial, como por exemplo, ele cria a igreja, aí depois que ele criou a igreja, tudo bem, Pedro, todo mundo nasceu de novo pela fé no Evangelho, mas aí agora a gente administra o rol de membros, a teologia, a propriedade e tudo mais.
O evangelho ele não só é o fator inicial, a condição de possibilidade para que uma igreja surja, mas ele também é aquilo que é o poder distintivo do povo de Deus. É a razão de ser, é a dinâmica própria, ou uma palavra que é muito contemporânea nossa, o empoderamento da igreja, o que traz poder a ela. Isso acontece pelos alguns fatores que o próprio apóstolo Paulo enumera aqui no texto. Ele fala no versículo 5 que a palavra que chegou até eles, o evangelho que chegou até eles, não chegou meramente como palavra, mas como poder do Espírito. E o apóstolo Paulo, recorrentemente nas cartas dele, ele faz esse contraste. Ele não está falando que é alguma coisa assim, mediúnica, transcendental, mas ele está querendo mostrar que não foi por algo que os helênicos, os romanos, os gregos valorizavam muito, que era a retórica, a oratória, o poder de persuasão de intelectuais, que quase, por exemplo, dividiram a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo estava em Corinto na época em que escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele convivia muito bem com aquilo. E lá no primeiro capítulo da Epístola aos Coríntios, ele diz: olha, vocês estão rachando o corpo de Cristo, preferindo Pedro, Paulo, como os gentios fazem aí. Mas você tem que entender uma coisa: não interessa quem é o mensageiro, o interessante é a mensagem. E a mensagem de Cristo e esse crucificado. E é esse o poder que foi transmitido a eles. Refere-se a combater veementemente a posição que quer glorificar-se com retórica, com poder intelectual, com capacidade de convencimento das pessoas. É o Espírito Santo que convence as pessoas. É o Espírito Santo que produz uma igreja. E, portanto, ele é o poder, ele é a dinâmica típica das pessoas viverem ali, na dinâmica do Espírito. O que convenceu tão rapidamente aqueles judeus nas 3 semanas trabalhando na sinagoga, e tão rapidamente os outros gentios, não foram as capacidades retóricas do apóstolo Paulo. Ele tinha muitas, ele conhecia. Mas veja essa carta, os comentadores chamam muita atenção que a carta aos Tessalonicenses, a gente tem um apóstolo Paulo assim, nu e cru, sabe, por ele mesmo, não tem nenhuma construção estilística, nenhuma retórica. Ele fala como alguém que ama a igreja, está escrevendo uma carta pessoal, falando com eles, e então os temas vão surgindo naturalmente. Ele não precisa mascarar, ele não precisa colocar nenhuma retórica, porque ele sabe que o que chamou a atenção daquela igreja, o que formou aquela igreja, não foi o grande, brilhante intelectual apóstolo Paulo, foi o poder do Espírito ali. A operação do Espírito Santo no coração daquelas pessoas, que na teologia a gente chama de regeneração, que era necessária para eles terem convicção de tudo que o Evangelho anuncia. E esse ponto é muito importante, preste atenção nisso. Quando a palavra aparece aqui, absoluta convicção, é uma palavra só no grego, que aparece 4 vezes no Novo Testamento só. Quando aparece uma palavra só 4 vezes no Novo Testamento, a gente tem que prestar atenção nela, palavra rara. E essa absoluta convicção que é produzida pelo Espírito Santo aqui é justamente a obra de regeneração do nosso coração. É o que o Espírito Santo faz através da pregação do Evangelho, de pegar o nosso coração de pedra e substituí-lo por um coração de carne. Ou seja, o Espírito Santo faz muito mais que depositar informações na nossa mente. O que ele faz é devolver o nosso coração para a direção original dele. É num coração numa direção apóstata, rebelde a Deus depois da queda, e o poder do Espírito Santo o regenera, o refaz e o coloca de novo numa posição de adorar a Deus. O reformador holandês que a gente gosta muito, o Abraham Kuyper, ele tem um livro sobre a obra do Espírito Santo, e ele conta um pouquinho o que significa esse processo. Eu vou ler para vocês uma passagem muito bonita. A semente da regeneração, diz o Kuyper, é intangível, invisível e puramente espiritual. Ela não cria 2 homens em um ser, mas antes e depois da regeneração existe só um ser, um ego, uma personalidade. Contudo, a natureza do ego, da personalidade, ela é verdadeiramente mudada. A árvore enxertada não são 2, mas uma. Antes do enxerto havia uma roseira brava, depois há uma roseira cultivada. Ainda a nova natureza deve sugar sua seiva por meio da antiga. Na regeneração, Deus realiza nesse centro controlador do nosso ser, o nosso coração, um ato maravilhoso, convertendo essa natureza, essa força formativa, em algo inteiramente diferente. Consequentemente, o nosso ser, operações e fala são daí em diante controladas por um outro mandamento, de lei e de vida,
de governo. E essa nova força formativa cinzela um outro homem em nós, novo e santo, um filho de Deus criado em justiça. Mas essa mudança não é completa de uma vez só. Eu gosto demais desse texto, porque a gente sempre fala como que o coração humano é o centro controlador de quem nós somos, não é o nosso cérebro. Nós não somos animais racionais. A antropologia hebraica, a visão do ser humano no Antigo Testamento, viu o coração do homem como centro da sua personalidade. E o que o Espírito Santo faz quando ele atinge esse centro é renová-lo, colocá-lo numa nova direção. Mas não é um processo de uma vez só, como se a gente nascesse de novo, começasse a compreender tudo de teologia, de vida cristã. É um processo de enxertar agora e de cultivar aquela roseira que era brava, agora ela é cultivada. E ela vai formar um novo homem a partir de então. Sem a regeneração é impossível agradar a Deus, é impossível viver uma nova vida. Você pode ser muito ético, muito moral, mas sem regeneração é farisaísmo, é religião, é obra do seu próprio braço. Agora, o Espírito Santo faz é produzir absoluta, fundamental convicção no seu coração de que a palavra de Deus é verdade, de tudo que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro, que os propósitos de Deus para mim e para a sua vida precisam ser cumpridos, e a partir daí começa a se formar um novo homem, uma nova mulher, e era isso que Tessalônica estava experimentando quando a palavra chegou lá com poder. O Espírito Santo operando neles e empoderando aquela igreja. Ele fala mais, versículo 6, ele fala: olha, vocês receberam essa palavra e o poder do Espírito Santo com muita alegria. O mesmo Espírito que regenerou o coração também deu muita alegria para vocês, porque vocês receberam essa palavra em meio a muita tribulação, perseguição. E vai ficar evidente em próximos capítulos da carta como que o tema da tribulação tem implicações escatológicas, ou seja, como ele refere-se à condição da igreja nesse período final. Nós que somos amilenistas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós não vamos esperar um tempo de uma grande tribulação, nós já vivemos esse tempo, que é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É claro que a tribulação vai ficar cada vez maior até então que Cristo volte, mas nós já vivemos essa perseguição. E o apóstolo Paulo vai mostrar para eles que é o poder do Espírito Santo que vai dar alegria a eles para receber o Evangelho e viver de acordo com aquela mensagem com alegria. Para os propósitos daquele momento, ele estava lembrando a igreja que o Evangelho repartido entre eles, mesmo em meio a grandes tribulações, fazia deles uma igreja verdadeira. E que não era provavelmente a falta de prosperidade, ou a falta de sucesso social, a falta de crescimento que os fazia uma igreja falsa. Ao contrário, o mesmo Espírito que produziu confiança absoluta no coração, também encheu nosso coração de alegria, mostrando quem nós somos e que como nós vivemos motivados, empoderados por uma outra dinâmica. E aí ele fala no versículo 7, por tudo isso vocês se tornaram modelos para outras pessoas. Mas é claro que ele não está falando de um valor em si mesmo da igreja tessalônica, porque seria contrário ao evangelho, que eu acabei de falar de vocês. É porque como eles se tornaram imitadores dos apóstolos e de Cristo, de receberem com alegria o evangelho, mesmo em meio à tribulação, porque o nosso Senhor é um servo sofredor, eles só podem ser dignos de ser imitados porque eles começaram a imitar quem é o exemplo. E por isso eles se tornaram um modelo para todos. O que isso significa para nós? É que existe um grande perigo na busca dos melhores métodos, argumentos para o evangelismo, as melhores estratégias para alcançar as pessoas, como se a gente pudesse fazer muito para convencer alguém. O máximo que a gente consegue fazer, e já é bastante, é limpar o terreno. Mas é o Espírito Santo que alcança o coração. O poder da igreja, o seu empoderamento, a sua dinâmica, não se encontra em palavras rebuscadas, em teoria, em teologia, em dinheiro. Mas, inclusive o contrário, tribulação nunca fez mal para a igreja, sempre inclusive fez bem, mas a prosperidade faz muito mal para a igreja. Haja vista a igreja evangélica mundial. Mas o poder do evangelho e o próprio conteúdo do evangelho é a graça incondicional de Deus que alcança pelo poder do Espírito, sem mérito nenhum. E por isso que a gente tem que se concentrar na fidelidade da mensagem, porque ela retira toda a glória humana do processo. E em terceiro e último lugar, o evangelho cria a igreja, o evangelho empodera a igreja,
E o evangelho multiplica a igreja. O evangelho propaga a igreja. Veja o que diz o versículo 8 até o versículo 10. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, e de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para que servisseis ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por fim, o apóstolo Paulo termina o primeiro raciocínio dele mostrando que, além do evangelho criar e sustentar a igreja, ele é também o fator propagador da igreja. É o evangelho que faz a igreja crescer e novas igrejas nascerem num processo retroalimentado de criar novas igrejas, sustentar novas igrejas, etc. Como um arco parabólico de uma caixa de som, a igreja ela faz ressonância ao poder do evangelho para outros lugares, edificando outras pessoas, fazendo surgir outras igrejas. Então, mais do que uma estratégia, uma metodologia, é o evangelho que multiplica igrejas. É o evangelho que faz igrejas crescerem, saudáveis. É o evangelho que faz nações serem transformadas. É o evangelho, uma vez que ele é a razão de ser, de permanecer o povo de Deus. E ele dá alguns motivos para a gente entender isso aqui. Ele fala que, olha, não somente da Macedônia, mas na Acaia, todos já ouviram falar de vocês. As igrejas da Macedônia eram a cidade de Filipos e Bereia. As igrejas da Acaia eram Atenas e Corinto. Ou seja, o apóstolo Paulo, que já tinha percorrido todas elas, estava em Corinto, ele falou assim, olha, eu não recebi informações de vocês só de Timóteo, não. As informações sobre vocês chegam até mim, a ponto de eu não precisar falar nada mais, porque eles já ouviram o que aconteceu de vocês, e aqui tem algo interessantíssimo. Além do fato de que o evangelho, ele não tem só poder local, ele tem um poder também transformador e propagador para além do local, e as pessoas também não poderiam ficar assim, querendo esconder o evangelho para si, vivendo uma vida muito boa, somente consigo, mas eles tinham que propagar o evangelho, e isso é uma responsabilidade que pesa sobre nós. O apóstolo Paulo não menciona, isso aqui é muito interessante, quando ele, na argumentação dele, ele não fala assim, irmãos, eu inclusive plantei a igreja em Tessalônica, porque era um lugar estratégico, tinha a via Inácia, aí passa um monte de gente, eu tinha certeza que isso ia dar certo, foi minha metodologia, porque os comerciantes passariam aí, levariam as informações, está vendo? Eu sou brilhante. Não é isso que ele fala. Ele não fala das estratégias sociais, ele fala assim, as pessoas sabem o que aconteceu aí. Elas sabem como vocês nos receberam e elas sabem como vocês deixaram os ídolos e começaram a adorar o Deus verdadeiro. Elas sabem, é claro que essas estratégias sociais eram importantes, mas as pessoas sabiam o que tinha acontecido, a mudança na vida deles, a transformação pelo evangelho. A gente não precisa dizer mais nada, porque eles já sabem. A gente só precisa concordar, é isso mesmo. Eu estive em Tessalônica e foi isso que aconteceu ali. Isso pode acontecer com você também, aqui nessa cidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O evangelho, ele multiplica a igreja porque as pessoas receberam os apóstolos, e é claro que eles não receberam só pessoas, eles receberam a doutrina dos apóstolos, eles receberam o ensino apostólico, o evangelho. Isso fez eles abandonarem os ídolos e adorarem o Deus verdadeiro. Ou seja, um sinal, mais uma vez, de que eles eram uma igreja verdadeira, que estavam adorando o Deus correto, deixando a idolatria. E por fim aguardando a vinda de Cristo, como ele termina, a esperança correta de que Cristo, o Filho, a ressurreição, e todo o restante da carta vai ser para mostrar isso. O que isso significa para nós também? É que o crescimento da igreja, o processo de evangelização de pessoas, o processo de surgimento de novas igrejas, de plantação, ele é uma dinâmica inerente ao evangelho. Ele não é uma dinâmica diferente do evangelho. A gente tem um conteúdo do evangelho, aí a gente precisa de um meio de comunicação para levar o evangelho. O evangelho cria, sustenta, empodera e propaga as igrejas.
É uma dinâmica própria do evangelho. É um processo retroalimentado, por isso que Jesus dizia que não era possível acender uma candeia, colocar ela debaixo de um lugar, não fazia sentido acender e esconder, porque tinha que iluminar, vai iluminar. Se acendeu, por maiores que sejam as trevas, a natureza de uma chama acesa vai fazer com que a luz chegue naquele lugar. Não tem como, é inerente à nova vida. E só assim a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo, quando a gente está centrado no evangelho, quando a gente está saturado no sentido... Vocês lembram daquelas televisões antigas? Não lembro, eu vi num documentário, mas tinha aquelas televisões antigas que a imagem ficava saturada. Vocês lembram disso? Ficava com cor saturada demais. É isso que a gente tem que ser do evangelho, saturado do evangelho, a ponto de ficar assim, vivo, ao invés de ter uma realidadezinha preto e branco, para a gente poder falar como o apóstolo Paulo: olha, a gente não precisa nem falar mais para as pessoas. A gente não precisa ficar investindo, como algumas igrejas fazem, com metodologias de mídia. A igreja tem um departamento de mídia e propagação. Grava a mensagem do pastor, coloca no não sei o quê, coloca em tal lugar, divulga, porque isso tem chamado as pessoas, não sei o quê. Quando uma igreja tem um departamento de mídia forte demais, e é necessário insistir muito na transmissão por essas vias, é porque o evangelho não está saturado ali na imagem. Porque se tivesse, a transformação estivesse acontecendo mesmo, as pessoas estivessem largando a idolatria e vivendo uma nova vida, acolhendo a doutrina dos apóstolos, a gente não precisaria falar mais nada, a gente não precisaria publicar mais nada, a gente não precisaria compartilhar mais nada. As pessoas receberiam, as pessoas entenderiam. A gente só precisava falar assim: tá vendo? É isso aí, é isso que acontece. Não estou dizendo da igreja ser cheia, de construir mega church, não é isso. Inclusive é o contrário disso. É crescimento verdadeiro, fé, esperança e amor. Estar em Deus e no Senhor Jesus. Eleitos com certeza da sua eleição. Uma igreja com mídia forte e testemunho fraco, ela nunca vai conseguir crescer. Mesmo que você consiga bater muito em mídia, e mesmo que você atraia um monte de gente, isso não é crescimento, é inchaço. Para a gente concluir, então, a carta aos Tessalonicenses, ela é um testemunho de como o Senhor Jesus, através do ministério dos apóstolos, virou o mundo de cabeça para baixo. Pegou uma região inteira que estava acostumada a reconhecer o senhorio de César, a adorar falsos deuses, a ter problemas em todas as ordens e ser rebelde a Deus em cada uma das ordens. E então chegaram os homens falando ali: olha, está tudo errado, a esperança de vocês é falsa, um ídolo nunca vai conseguir trazer o que vocês querem, creia no Senhor Jesus, a boa notícia que eu tenho para te dar é essa. E eles viraram o mundo de cabeça para baixo. No primeiro lugar, evangelização. O evangelho cria a igreja, o evangelho sustenta a igreja, o evangelho propaga a igreja. E nada mais cria uma igreja, nada mais empodera uma igreja e nada mais multiplica uma igreja. Se a gente procura outro tipo de empoderamento, a gente vai enfraquecer a igreja. Se a gente procura outro tipo de surgimento, de criação de igrejas, a gente vai matar as igrejas. Se a gente tenta multiplicar as igrejas de outra forma que não seja centrado no evangelho, a gente vai prestar um desserviço à igreja do Senhor Jesus. O que isso significa para mim e para você? Em primeiro lugar, não deixe outra marca definir a igreja do Senhor Jesus que não seja o evangelho. Não deixe as pessoas conhecerem a igreja do Senhor Jesus. Não apresente a sua igreja, diferentemente do que um lugar onde o evangelho é pregado. Se você faz parte de uma igreja, inclusive, que o evangelho não é pregado, fuja de lá. Porque a marca de uma igreja é o evangelho. Ele cria, ele empodera e ele multiplica. As igrejas não podem ser conhecidas pela sua somente. São coisas importantes, mas são relativas. Preferências políticas, econômicas, estéticas, litúrgicas. Não pode ser. Tem que ser o evangelho. Segundo lugar, não busque outra força, outro poder além do evangelho. Não busque um projeto eclesiástico, não busque a relevância da sua igreja, não busque a relevância da Bereia, se você é membro daqui, em qualquer tipo de poder escuso ao evangelho.
Não pense que a Beré vai ser mais relevante à cultura, mais relevante à sociedade, se ela começar, sei lá, pintar aqui tudo de preto, gelo seco, luz, começar a falar a linguagem dos jovens. Não vai ser mais relevante por causa disso. A gente vai ser mais irrelevante. Agora, se for pregar do evangelho, pode estar a parede branca, pode estar a parede preta, pode falar a linguagem dos mais velhos, dos mais novos, não interessa. Se é o evangelho, aí a gente tem o poder de Deus permeando as relações da igreja. Não procure, não busque no marketing, nas estratégias de mídia, nas pirâmides administrativas. Não procure poder, empoderamento, dinâmica de uma igreja fora do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus, depois os gentios. Ele é o poder de Deus. Não tem outro. Ela é a arma poderosa em Deus. As outras coisas são poderosas para os homens, mas Deus não está nem aí para elas. Riqueza, prosperidade, tudo isso é bom para os homens. Mas uma igreja perseguida, onde o evangelho está sendo pregado, é uma igreja viva, operante e verdadeira. Em terceiro e último lugar, não retenha o crescimento da igreja de Cristo. Evangelize, propague o evangelho, fale do que está acontecendo na sua vida, fale do que está acontecendo na sua igreja, fale do que você tem ouvido aqui. Fale para as pessoas o que significa viver em Deus e estar em Cristo. Não segure, não confie nessa mensagem para você. Não acenda uma candeia e esconda debaixo de uma mesa. Fale do evangelho. Mostre o que significa, qual que é essa boa notícia. Responda as perguntas que as pessoas têm com o evangelho. É assim que as igrejas nascem. Comece a pregar o evangelho na sua casa. Reúna as pessoas ali, chame-as para ouvir o evangelho. Fale de modo que elas entendam. Pregue o evangelho. Compartilhe. Pregar o evangelho é muito menos artificial do que parece, de montar uma reunião na sua casa, enfileirar cadeiras, colocar os seus amigos convidados lá, abrir uma Bíblia e começar a pregar. O apóstolo Paulo ia numa reunião que estava cheia de filósofos, ele começava a citar um monte de outros filósofos, e de repente ele estava falando da ressurreição de Cristo. É mais natural. Você não precisa ter feito seminário para pregar o evangelho. Prega o evangelho. Encontre força no evangelho. E encontre a sua identidade no evangelho. E em nada mais. Em nada mais. Você pode ter muitas marcas que são legais. Eu tenho as minhas também, você tem as suas. Legais. Ser homem, ser mulher, ser escravo, judeu, ser gentil, não interessa. Bárbaro ou livre. Cristo é tudo em todos. E a nossa identidade mesmo está em Cristo. Encontre sua identidade em Cristo, no evangelho de Cristo. Aí a gente vai ter uma igreja operando, vivendo no poder do Espírito. Vamos orar? Feche seus olhos.